Olá, doutora. Eu falo Tudo bem? tudo ótimo. Tudo tranquilo. Hoje, Então, hoje vai dar certo. hoje tem luz. Hoje tem luz. Foi complicada a situação aqui. Só retornou a luz no outro dia. Foi um estrago para a região, né, de chuvas e ventos que trouxe aí um problema. É bem grave. Na verdade, aqui em Santa Catarina, né, que aqui é divisa com Santa Catarina, inclusive os prazos estão todos suspensos até No até litoral sim. teve uma destruição, né? Alguns prédios, eu vi as fotos e os vídeos, foi bem feio, né? Foi bem feio. Aqui teve árvores, derrubaram árvores, caíram postes, etc. Então foi bem grave. Infelizmente, isso não teve muitos danos. Aqui no escritório arrancou umas telhas aí, uns brasilites aí. Hoje o pessoal veio arrumar, Aham. mas nada muito grave, Que bom, felizmente. felizmente. Isso aí, vamos aguardar um minuto aí, doutora, para o pessoal ir ingressando. Estou à Senão disposição. tá. E hoje o evento foi muito bom, né? Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer o debate muito assunto e muita coisa boa, né? E uma visão prática, principalmente. Eu acho que isso é o primordial, né? Dessa discussão toda do agro. Acho que a gente está passando aí daquela visão teórica e adentrando numa discussão prática, né? Para entender, tá bom, o agro é assim, mas é essa atividade complexa e tal, mas como é que eu faço, né? Como que eu posso ser um bom advogado? Como é que eu posso trazer virtuosidade para os negócios do setor? Sim. E, e também a gama de áreas que é possível atuar, né? Eu acho que ficou bem esclarecido aí a quantidade enorme de atuações, né? Acho que Tanto na isso, seara ambiental, tanto na seara litigiosa, como na prevenção, né? pois é, eu acho que isso ficou muito claro na fala do Carlos, na fala do Gá, na primeira mesa, depois sucedendo a segunda mesa também do crédito, mostrando que mesmo para o crédito, as outras áreas e os outros nichos continuam sendo muito importantes, né? Então, esse caráter multidisciplinar do agro, eu acho que ele só vem a agregar, né? Exatamente. Operador do direito que você tem que conhecer o todo para depois conseguir se especializar. Exatamente. Ter essa visão holística, né, de toda Né? a cadeia. Isso no agronegócio é muito importante e faz a diferença. Eu até vi uma pessoa hoje perguntando: mas como que a gente pode fazer para conhecer o todo? Estudando, né? Não tem outra forma. Estudando, estando em prática. Se você vai atender um produtor rural na cultura de soja, você tem que conhecer ali o mercado da soja, conhecer o caminho do soja, né? É, exatamente. Como é que você vai poder ajudar? Então, não tem Cadeia. que correr, né? Já temos alguns colegas aqui, doutor Álvaro, lá de Jataí, Goiás. Um abraço para o Álvaro, para o Antônio Zanetti, meu grande amigo. O Mas Antônio Zanetti também está aí. vocês aqui. Então, tá bem. Na verdade, para as pessoas os colegas que já entraram, então eu só vou fazer uma breve explanação de como vai funcionar, né? Então, essa já é a nossa oitava edição do Conversa com o Especialista. Tá bom? A gente tem essa dinâmica. Infelizmente, nós tivemos um problema. Essa conversa era para ser na terça-feira, mas nós tivemos um problema aqui em Palmas em função de um ciclone que passou aqui. E aí nós ficamos sem luz praticamente a tarde e a noite inteira. Na verdade, a noite inteira da data de terça-feira, só voltou na quarta. E aí a gente remarcou então para hoje, quinta-feira. E aí essa conversa vai ficar gravada nos nossos canais aqui e também
no YouTube e publicaremos também no Facebook, na página do escritório. Vocês poderão ter acesso, né? Também vou passar para a doutora também para, se quiser, disponibilizar nas suas redes. Ótimo. E aí a gente, ao longo da conversa, a gente vai, então, traçar alguns questionamentos. E aí o pessoal fica à vontade, se quiser participar, a gente vai respondendo as perguntas no decorrer da conversa ou no final. No final, com espaço para debate, né, doutora? Tá ótimo. Então, eu acho que eu vou começar a fazer uma introdução e aí, na medida que o pessoal vai acessando, a gente vai debatendo. Então, nessa conversa com o especialista, o assunto de hoje é o CRA, Cotas de Reserva Ambiental, o ativo florestal brasileiro. Então, o CRA, que é a Cota de Reserva Ambiental, ela está prevista no Código Florestal de 2012, no seu artigo 44 e seguintes, né? E também foi regulamentada agora recentemente pelo decreto 9.640 de 2018 e dispõe sobre a possibilidade de emissão de um título negociável de cota de reserva ambiental referentes à área de vegetação nativa existente ou em processo de recuperação no imóvel rural agrário. Então, esse título, juntamente com outros mecanismos do Código Florestal, eu cito agora o PSA, né, Pagamento por Serviços Ambientais, ele vem de uma forma a beneficiar, a trazer um prêmio, um bônus para aquele produtor, para aquele proprietário que preserva. Então, além de ele ser uma forma de instrumento do desenvolvimento sustentável e para o cumprimento de alguns pactos globais que o Brasil tem na área ambiental, ele também serve como estímulo para a preservação e para a monetização daquele agricultor, daquele produtor, daquele empresário rural que fez a coisa certa. Então, eu acho que esse é um excelente instrumento que foi trazido pela legislação, foi declarado constitucional no julgamento quando foi aferida a constitucionalidade do Código Florestal. E aí, para falar sobre isso, até a origem, eu acho que a doutora também vai estabelecer essa questão, mas nós já vimos no nosso ordenamento jurídico a cota de reserva florestal, que era previsto no antigo Código de 1965. Então, agora virou cota de reserva ambiental. E para falar sobre isso, a gente trouxe nossa colega, nossa amiga. Hoje, inclusive, nós participamos de um evento organizado pela subseção OAB Londrina, da Comissão de Direito Agrário da OAB Londrina, a doutora Rafaela Parra. Ela é sócia e head ambiental em Araúz e Advogados, com sede em Curitiba e com atuação em todo o Brasil. É mestre em Direito Negocial pela UEL, tem MBA em Gestão Estratégica de Empresa pelo ISAI-FGV e em Agronegócios pela Exalc USP. É especialista em Direito aplicado pela EMAP, Escola da Magistratura do Paraná, membro do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural Brasileira e é organizadora de obras, artigos, livros. Inclusive, estou com duas obras aqui que foi organizado pela doutora. O primeiro que eu até cheguei a ter a honra de participar como um artigo no Direito Agrário nos 30 anos da Constituição e o Direito aplicado ao agronegócio, que já está na segunda edição. Essa aqui é a segunda edição, que tem um artigo que fala justamente sobre essa questão que a gente vai tratar hoje. Então, é de fato uma especialista nessa área de direito ambiental e sustentabilidade e também na área afeta ao direito do agronegócio. Então, seja bem-vinda, doutora Rafa. É um prazer tê-la aqui conosco. A gente já nos encontramos em alguns eventos, né? Então, é sempre um prazer ter esse espaço aí. Desde já eu agradeço pelo aceite do convite desse nosso programa. E desde já eu já passo a palavra para suas considerações iniciais com um questionamento. Se a doutora poderia dar um panorama inicial do que se trata o CRA, a sua origem e como está hoje o seu estágio legislativo no Brasil. Seja bem-vinda, muito obrigado.
Obrigada, Paulo. Boa noite. Quando você me convidou para estar aqui hoje nesse bate-papo, foi com muito gosto que eu aceitei, porque eu acho que essa ferramenta do Instagram, ela trouxe um pouco de seriedade para as discussões, então é muito legal a gente trazer um pouco de conhecimento técnico, de conhecimento jurídico e usar esse espaço para debater, é claro que de uma forma mais rasa, né? Porque até mas como eu sempre falo nas lives, você joga uma isca para as pessoas se interessarem pelo assunto e depois procurarem se especializar nisso, ou entender melhor, ou estudar mais, né? Como você comentou, hoje a gente esteve junto no evento promovido pela OAB Londrina, a Comissão de Agronegócio da OAB Londrina, e foi muito interessante e a gente conversou muito sobre a multidisciplinaridade do direito, o papel do direito ambiental. Então, eu acho que esse assunto de monetização do meio ambiente, como são as cotas de reserva ambiental, ele se torna muito importante, né? Quanto mais pelo tempo em que vivemos, né, por conta do cenário pandemia e pós-pandemia. Então, eu gosto sempre de me referir às cotas de reserva ambiental como ACRA, para não ter confusão com o CRA, que é o crédito de recebíveis do agronegócio. Então, o certificado de recebíveis do agronegócio é o CRA e a CRA são as cotas de reserva ambiental. E aí você me perguntou, Paulo, o que são essas cotas de reserva ambiental? Elas estão previstas no capítulo 10 do Código Florestal, que é um capítulo que traz sanções premiais, digamos assim, é um capítulo promocional do Código Florestal, que sai um pouco da nossa sistemática normativa tradicional de comando e controle e traz aí o que Norberto Bobbio chama de sanções premiais, justamente normas indutoras de bom comportamento, né? Então, ao invés de você ter uma sanção por um mau comportamento, você, enquanto produtor rural, enquanto proprietário de um imóvel rural que preserva o meio ambiente, você vai ter uma premiação por esse bom comportamento. E qual seria o bom comportamento? Seria, de fato, preservar áreas de mata nativa. Então, para a gente voltar um pouco para entender o que é CRA, o Código Florestal, ele instituiu a compensação de reserva legal. Ou seja, as propriedades que não tenham a porcentagem definida por lei para a reserva legal, elas ganharam a possibilidade de fazer isso. São todas as propriedades? Não. Só as propriedades que fizeram o desmate ocuparam aquela área antes de 22 de julho de 2008, tá? Que foi quando entrou em vigor a legislação que pune isso. Então, aquela propriedade que desmatou e ocupou uma área anteriormente a 22 de julho de 2008 e ficou irregular e tem um déficit de reserva legal, ela pode compensar essa reserva legal. E essa compensação, segundo o Código Florestal, ela pode ser feita de 4 formas, dentre as quais pela comercialização de cotas de reserva ambiental. As outras são arrendamento ou servidão, doação em unidade de conservação ao poder público ou uma mesma área do mesmo proprietário. Tá? Então, o proprietário de um imóvel rural X, ele tem a área Y, se essas áreas forem equivalentes de tamanho relacionado ao seu déficit, né, e tiver no mesmo bioma, ele pode compensar isso com essa mesma área. Agora, o que aconteceu? Você me perguntou também de início como é que estão a questão judicial e legislativa disso. Desde a concepção do Código Florestal, Paulo, lá em 2012, quando ele foi publicado, precedido de muita audiência pública, né, precedido de muito embate entre ambientalistas e ruralistas à época, esse Código Florestal foi publicado em maio de 2012. Na sequência já vieram as ADIs, tá? Da PGR e de um determinado partido político. E essas ADIs, elas discutiam nada mais, nada menos que mais de 80% do texto florestal. Então, muito embora esse texto ele tenha sempre continuado vigente,
o STF não retirou a vigência do Código Florestal, você pode imaginar que isso trouxe muita insegurança na prática, né? Até alguns juízes e alguns promotores de justiça no Brasil e em alguns estados continuavam aplicando o código antigo, em outros lugares não, então foi uma verdadeira insegurança jurídica. E o código ficou nessa situação subjúdice, digamos assim, por quase 6 anos, tá? Quando o STF colocou em pauta o julgamento e aconteceram os votos, o Código Florestal ele foi considerado constitucional, tá? Tiveram alguns vetos e algumas modificações e algumas coisas que precisaram ser acertadas, mas ele foi considerado constitucional e o seu texto passou a valer tal qual ele foi publicado lá em 2012. E aí, depois que o julgamento e os votos foram lidos, tal, demorou ainda 18 meses para o STF publicar o bendito do acórdão, né? E isso a gente acha até que pode ser por conta da CRA. E por que eu digo isso? Porque no momento que houve o julgamento do STF em relação ao Código Florestal, unanimidade, todos os ministros falaram, bom, a CRA é constitucional. É uma forma de compensação, tá ali, a gente vai aprovar a CRA como uma forma de compensação ambiental, o artigo 44. Só que, depois, adiante, teve uma antinomia aí de interpretação entre o artigo 48, parágrafo 2º, e o artigo 66, tá? Justamente por conta disso. Por quê? Entenderam os ministros, puxados pelo voto do Marco Aurélio, que para que você comercialize a CRA, ou seja, eu tenho um déficit de reserva legal, você tem um excesso, a gente vai comercializar isso via Bolsa de Valores. Para que isso aconteça, além do que o Código Florestal dizia como requisito, que a gente precisaria de área com o mesmo equivalência de tamanho, o que é óbvio, e estar no mesmo bioma, o STF veio e disse, olha, além disso, de mesmo tamanho e mesmo bioma, você vai ter que ter identidade ecológica. Isso foi o que suscitou o maior dos problemas. Eu não quero dar spoiler aqui para a dinâmica aqui das perguntas, mas essa questão do STF de suscitar essa nova terminologia identidade ecológica acabou por travar um pouquinho a efetivação das CRAs no mercado. Certo. Tá certo, doutora. A ACRA, até por questão de ser a cota, né? Cota de reserva ambiental, tá certo a terminologia. E um outro questionamento, aí, então, avançando aqui no nosso programa, existe alguma coisa no direito comparado ou algo no exterior semelhante a esse tipo de remuneração aí para quem preserva o meio ambiente? Olha, Paulo, sabe que esses dias eu fui até pesquisar junto e conversar com alguns grandes colegas que estudam o tema também, como o professor Albenir Cherubini, da UBAL, e alguns outros colegas de São Paulo e aqui do Paraná. E aí, enquanto eu estudava o tema e procurava alguma coisa de direito comparado, eu me dei conta do seguinte, falei, é claro que não vai ter, né? Malemar eles têm floresta, a gente que tem aqui 66,3% da nossa área preservada e que temos potencial no agronegócio. Então, eu deixo aí minha opinião, se algum colega souber de alguma particularidade do direito comparado ou de alguma espécie similar que venha se fora. É claro que tem os créditos de carbono, com essa mesma sistemática do cap and trade, mas, assim, relativamente às cotas de reserva ambiental, acho que foi uma inovação da legislação brasileira, do Código Florestal brasileiro, uma inovação feliz, que eu espero que toda essa insegurança jurídica gerada pelo Código Florestal não seja capaz de minar essa materialização das CRAs no mercado brasileiro. E pensando aí em Código Florestal, comparando a legislação florestal a outras legislações pelo mundo, existe um estudo muito legal, ele é de 2018 ou 2019, agora eu não me recordo,
mas ele é feito em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, com pesquisadores eu acho que é do CPI, alguma coisa assim, depois eu posso até te passar, das colegas Joana Chiavari e Cristina Lemos, que elas fizeram um estudo comparado entre legislação florestal do Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, Rússia e não sei se tem mais algum país, mas esses são os países. E aí, a Alemanha também, tá? E aí, elas chegaram à conclusão, nesse parecer, que a legislação do Brasil é a mais completa e é a mais restritiva. Então, às vezes, alguns problemas pontuais que temos aqui, eles não são de legislação. Talvez eles sejam de fiscalização ou mesmo da implantação da legislação, como falamos aqui, né, que o código não está 100% implementado, justamente por conta dessa celeuma jurídica que se instalou em razão das cotas de reserva ambiental. Então, o problema do Brasil, ele está aí, talvez, uma parcela muito pequena de ilegalidade que temos aqui relacionada a desmatamento e ao não cumprimento e não estar em conformidade com a legislação ambiental, mas no grosso, de um modo geral, ontem eu fiz uma live com o Marcelo Morandi, o chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, e a gente encerrou a live, eu perguntei para ele, eu falei, Marcelo, você acha que nós podemos considerar o Brasil e o agronegócio brasileiro como sustentável? E ele foi enfático ao dizer que sim, que nós temos boas ferramentas, estamos corrigindo aí, está em curso as correções do que precisam. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem feito um trabalho excepcional e trazendo um pouco essa questão da monetização do meio ambiente, de encarar o meio ambiente como um ativo, né? E fazer um pagamento para aquele que preserva, induzindo então um bom comportamento. Eu acho que isso vai ser um ponto-chave. Como conversávamos hoje no evento da manhã com a OAB Londrina, a retomada da economia no pós-pandemia, ela vai atrelar economia e meio ambiente. Não tem como. Ela vai trazer conceitos de sustentabilidade. A sustentabilidade deixa agora de ser um conceito meramente teórico e passa a integrar o dia a dia, a prática dos negócios e também do agronegócio. Certo. Gostaria de agradecer a participação do Dr. Guilherme aí, sempre participando das nossas lives, muito obrigado, e outros amigos também, Alder Painha aqui de Palmas, Dona Lourdes Bruce também, muito obrigado. Em relação a essa questão do CRA, também assim, eu não tenho conhecimento de nenhum instrumento que possa titular um título que possa ser comercializado. A única situação que eu tenho conhecimento, mas eu acho que aí seria mais parecido com o PSA, seria aquela hipótese que ocorreu em Nova York, do Rio Hudson, onde o gasto que o município estava tendo com a limpeza do rio era maior do que se ele pagasse para os agricultores não poluírem o rio. Uhum. Então, acabaram fazendo um cálculo que era melhor o poder público pagar por serviços ambientais do que despoluir depois do fato já ocorrido. Exatamente. Então, seria uma coisa um pouco parecida, mas não é idêntico. Realmente, eu acho que tem que parabenizar o instrumento, desde que ele seja, então, efetivo, né, como a gente vai poder ver mais à frente. E, doutor, um outro ponto aí, como tem sido aí essa comercialização dos títulos no Brasil, no exterior, atualmente? Já é vantajoso para o produtor buscar essa titulação, essa inscrição? E qual é a perspectiva futura diante dessa situação pós-Covid, essa preocupação com a sustentabilidade? Mas, claro, ressalvado esse ponto aí, eu acho que a gente poderia agora enfrentar essa questão da limitação aí do STF em relação à identidade ecológica. Exato. Eu vou responder essa pergunta de trás para frente, Paulo, para trazer boas notícias primeiro.
Então, qual vai ser o cenário pós-pandemia e como o proprietário rural ele pode se adequar a essa realidade? Eu acho que o cenário é muito bom. Eu acho que a tendência é que isso tome corpo no mercado, com a ajuda do judiciário, para que essa celeuma seja destravada no STF e você possa ter segurança jurídica nessas relações. Mas eu acho que isso definitivamente vai entrar no escopo do Brasil. A gente vai parar, como eu disse hoje mais cedo, parar de simplesmente apagar fogo quando fala-se em direito ambiental e em sustentabilidade, passar a gerar um incentivo à imagem, né? Isso vai agregar valor para os brasileiros e melhorar o selo e a imagem do Brasil para com os consumidores, para com o ambiente urbano e também para com esse mercado nacional e todas as relações que nós mantemos internacionais. De fato, hoje, o mercado de CRA ele ainda é um mercado muito incipiente. Se você me perguntar como está, ele não está. Porque realmente algo muito inseguro para o produtor rural, né? Depois que o Código Florestal entrou em vigência, houve toda essa celeuma no STF, o Código foi declarado constitucional, ainda era necessário que houvesse um decreto regularizando isso. Esse decreto de fato veio, e veio muito rapidamente depois que o acórdão foi publicado. Só que o decreto não supre essa necessidade em relação à identidade ecológica, porque o decreto se baseia justamente pela letra fria do Código Florestal. Então, se você for seguir o Código Florestal e o decreto, ele fala em bioma e fala em equivalência de tamanho. Ele não diz nada sobre identidade ecológica. E aí ele traça lá uma série de requisitos e questões burocráticas básicas de responsabilidade civil e ambiental pela emissão das cotas e manutenção daquela área de reserva, quanto cada CRA, mas de fato esse mercado ainda continua incipiente. À época, o código saiu e o mercado se aqueceu, né? A BV Rio chegou a ofertar acho que mais de 3 milhões de hectares de área. E aquilo você podia fazer a compra ali, então, via mercado de ações. Mas isso baixou, você sabe que o mercado é volátil, ele é muito afetado por questões políticas, legislativas e também judiciárias, então isso não pegou. Agora, no Mato Grosso do Sul, eles estão mais avançados e eles têm uma CRA própria, que se chama TECRA. E aí, lá, essa CRA parece que está funcionando e que já tem uma comercialização e isso está melhor do que pensando na situação da CRA nacional. Então, a minha opinião, Paulo, é que as cotas de reserva ambiental elas são uma excelente medida premial para induzir bom comportamento, que vai nos ajudar a manter essas florestas em pé e vai nos ajudar a transformar esse ativo em melhorias, tanto para o meio ambiente como para o seio social e para os próprios produtores rurais, né, que vão ter um cálculo ali, bom, se eu fizer isso, eu vou ganhar X, se eu para plantar, vou ganhar tanto. Então, não vai mais existir isso. A pessoa vai falar, bom, eu preciso compensar essa área, né? Eu não vou poder continuar irregular assim. Não é melhor eu comprar a CRA e não ter toda essa responsabilidade do que ter que ir atrás de uma área para comprar essa área, passar a escritura, manter livre de possível e tudo mais. E aí, lembrando sempre que essa comercialização de CRA, ela vai ser feita para ocupação consolidada, né? Eu não vou simplesmente poder falar, bom, comprei uma área aqui, agora eu vou derrubar tudo e vou comprar CRA. Não, não é isso que vai acontecer. Ela vai ser utilizada nos déficits que já temos. Alguns estudos foram feitos
para tentar entender o que é identidade ecológica, no mês passado, no Dia da Comemoração do Meio Ambiente, a gente conversou, estava eu, Samantha Pineda, a Priscila Artigas, do Milaré Advogados, e o professor Gerdes Parovec, da USP, além de um representante do SOS Mata Atlântica, também falando um pouco sobre o que seria a identidade ecológica. Então, existe esse movimento para entender o que é a identidade ecológica, mas também existe um movimento jurídico e legítimo que é no seguinte sentido: o STF não teria autonomia funcional para legislar. Então, o que eles fizeram com a identidade ecológica é um verdadeiro jabuti, né, na legislação. Então, essas duas correntes ainda permanecem. Não sei, se você me perguntar o que é identidade ecológica, eu não sei, assim como tampouco sabem outros advogados muito mais renomados do que eu. E esse é um problema hoje para o mundo jurídico. Existem várias e várias teorias. Será que a gente vai voltar a seguir a questão de microbacia ou não? Tem até um PL que é anterior até ao julgamento do Código Florestal, que fala sobre microbacias. São condições bióticas, abióticas que vão ser levadas em conta. Eu não sei. Talvez o que o legislador, o STF, quis ao emitir esse voto foi justamente pensar em não criar párias ambientais ou párias econômicos, né? Porque se você deixa... Os nossos biomas são muito grandes e essas áreas são muito alargadas. Então, é claro que lugares onde a terra não é tão boa e ela seja mais barata, ela vai virar um mar de floresta. E aquele lugar que a terra é mais valorizada e que ela é mais fértil e mais propícia para essa atividade de monocultura, de soja, por exemplo, de milho ou até para pecuária, ela vai estar devastada. Então, você vai continuar com aquelas áreas devastadas ali, afetando o microclima, a microrregião, mas, por um lado, geram uma economia saudável, e vai ter outras áreas super saudáveis do ponto de vista ambiental, mas que vão ter populações extremamente pobres naquele lugar, porque não tem lugar de desenvoltura de trabalho. Então, é um enorme problema, né, que o STF trouxe com essas CRAs, com a identidade ecológica, né? Mas penso que isso no futuro vai ser destravado. Não sei se utilizando só o bioma e só a equivalência de tamanho, ou chegando a um consenso do que são as cotas de reserva ambiental, mas realmente essa indução de bom comportamento e a preservação do meio ambiente e a projeção e a injeção de fluxos financeiros a projetos verdes, elas são o futuro da Agenda 2030 e do agronegócio do mundo. Assim, pensando nessa questão, talvez agora fazendo uma provocação em dois pontos. Primeiro, a importância, como foi tratado hoje pela manhã no nosso AgroTalks, né, em relação ao conhecimento do advogado na questão técnica, né? Então, nesse caso específico, então o STF traz uma situação de uma identidade ecológica, a gente não sabe o que seria de fato, né? Mas pensando assim na nossa realidade, por exemplo, a Mata Atlântica, ela tem várias... técnica, né? Aí... É muito técnico, né? Mas ela existe vários tipos de floresta dentro da Mata Atlântica. Por exemplo, se nós pegar a nossa região aqui de Campos e Araucária, seria uma identidade, enquanto que no litoral seria também o bioma Mata Atlântica, mas com outro tipo de identidade. Pois é, o professor Parovec já nos indicou que é impossível existir identidade ecológica, né? Que eles estão trabalhando agora com a ideia de similaridade ecológica. Sim. Em relação ao julgamento no STF, eu não sei se já transitou em julgado ou ainda, eu não me recordo se ainda se está sendo para ser julgado os embargos de declaração atacando esse ponto. E a outra pergunta seria, será que não seria melhor
agora falo quem atua no direito ambiental e no direito agrário, a gente provocar, então, uma regulamentação via processo legislativo em relação, seja através de decreto ou um projeto de lei que defina, então, a partir de critérios técnicos, o que seria a identidade ecológica? Sim. Essa é a discussão do momento, né, Paulo? Acho que, salvo engano, são 5 ou 6 embargos que foram postos em razão dessa decisão esdrúxula do STF, que considerou a identidade ecológica como um requisito, né, alterando a legislação florestal. De fato, existem essas duas correntes, né, da briga jurídica relacionada a essa inovação do STF, né, que traz uma insegurança jurídica muito grande, e até esse foi o tema da minha dissertação no mestrado da UEL, para de mestre em Direito Negocial, para entender até que ponto que essa decisão do STF, que trouxe essa inovação de terminologia identidade ecológica, ela acaba por atrapalhar, por exemplo, o cumprimento de algumas ODSs da Agenda 2030 pelo agronegócio e pela efetivação do Código Florestal. Né? Então, isso é muito sério. Logo que a decisão do Código Florestal veio, e ela já está ficando velha já, né? Isso daí Sim. já há quase 3 anos. Iniciou-se ali uma sabatina para entender o que é identidade ecológica. Então, eu não sei, de fato, esse é um caminho, induzir uma alteração legislativa para conseguir destravar isso. Agora, esse é um caminho árduo, né? E que não seria tão rápido assim. Conseguir, primeiro para entender, porque como é uma terminologia tão nova e que não existe em nenhuma das ciências, ficamos num fogo cruzado. E aí vamos depender de várias ciências. E o trabalho do professor Gerdes Parovec está muito avançado em relação a isso, para entender o que são considerados uma identidade ecológica. E ele tem também vários gráficos para demonstrar quais áreas estão necessitando de compensação, quais áreas poderiam ser compensadas com base nessa terminologia identidade ecológica, tal qual ele entende, o estudo dele, né, feito pela USP. Então, mas sim, eu acredito que esse caminho legislativo ele possa ser uma solução, ao invés de ficar brigando e arrastando briga por tantos anos, né, entender o que é identidade ecológica. E eu me lembro que na época do julgamento do Código Florestal, todo mundo ficou num frisson muito grande para. Não, quando o acordo for publicado, com certeza o STF vai chancelar o que é identidade ecológica, né? Todo mundo estava muito esperançoso. E aí o acordo veio, citou mais de 80 vezes o termo identidade ecológica lá nos 4 acordos das ADIs, mas não disse nada do que era ou que não era. E na época eu até lembro que já faziam muitos meses que a gente estava lá buscando que esse acordo fosse publicado. Eu escrevi um artigo para o Valor Econômico dizendo liberdade ao Código Florestal, né, que repercutiu muito bem à época, e dizendo, poxa vida, STF, publique esse acordo, vamos destravar o código, vamos colocar em prática o que o código diz, fiscalizar os comportamentos, né, punir os maus comportamentos e premiar os bons. E aí, nisso veio o acordo, mas ainda ficou esse rastro. A gente achou que ia vir uma pá de cal, mas ficou esse rastro da identidade ecológica, que é o que faz o mercado de CRA ainda ser incipiente. Um outro questionamento, doutora, seria em relação ao que o proprietário rural precisa saber se tiver interesse hoje na constituição de cotas. Existem algumas medidas preliminares que ele deve tomar? E qual seria a sua opinião? Bom, Paulo, ele deve saber que ele tem que estar kit com a legislação ambiental, principalmente com a legislação florestal. Bom, e primeira coisa, ele tem que ter um excedente de cota de reserva legal, né?
Então, se a minha propriedade tem um excedente de reserva e eu quero comercializar isso, no caso daqueles que têm déficit, ok. Agora, se eu não tenho um excedente, ou eu vou comprar uma área e averbar junto para eu ter um excedente, ou fazer. Então, primeira coisa, eu preciso ter um excedente de reserva legal para poder ofertar. Segunda coisa, eu preciso estar kit com a legislação ambiental para que isso ocorra. E aí eu digo com a legislação ambiental, estendendo a legislação florestal também, né? Essa propriedade vai ter que ter declarado o CAR, esse CAR não vai poder estar suspenso, por exemplo, ou cancelado. Se ela tiver ela tem que ter aderido ao PRA, tem que ter sanado essas irregularidades. Então, ele tem que estar ciente disso e ciente das responsabilidades depois, né? Responsabilidade civil e administrativa pela manutenção daquela cota. E aí, essas pormenores e essas questões burocráticas, elas estão todas estampadas no decreto que você comentou ao começo da live, o 9640 de 2018, que é um decreto expedido pelo Serviço Florestal Brasileiro, que ficou a cargo da manutenção e da comercialização dessas CRAs no mercado através daí da ajuda do mercado financeiro. Certo. Um outro questionamento, agora até acho que já foi comentado, se a CRA pode ser um instrumento de monetização do passivo ambiental no Brasil. E aí eu incluiria mais um ponto aí, claro que agora diante dessa situação do STF, a gente não tem nem parâmetros de quanto valeria, qual é o valor financeiro hoje de CRA. Cada CRA corresponde a um hectare, né? A questão de valores também, eu não sei como está hoje. R$ 1 por hectare, estavam comercializando antes, mas esse valor é muito incipiente, é claro que ele não vai continuar, porque isso não é ativo. Então, à época, tinha até algumas bolsas que estavam comercializando a 50 centavos. Isso vai mudar muito, Paulo, quando efetivamente a CRA entrar no mercado, para entender aí qual vai ser a dinâmica, lei de oferta e procura. E aí, procurando balizar, né, com algo que precise ser atrativo para o produtor rural do ponto de vista financeiro, claro, então, há outras formas de compensação. Então, ele vai procurar uma outra forma, ele vai arrendar, vai fazer servidão para uma unidade doar, ou vai comprar outra propriedade no mesmo bioma, mais barato, então isso tem que compensar. Eu acho que só o mercado vai conseguir delimitar o valor disso, e eu acho que sim, que vai ser um instrumento de monetização feliz do meio ambiente, lado a lado aí com outros instrumentos, como o PSA e outros instrumentos do próprio capítulo 10 do Código Florestal, e também dos títulos verdes, como comentamos hoje, né, que são coisas distintas, mas que podem, em dado momento, se cruzarem. A mesma coisa com o crédito de carbono, que as pessoas já estão retomando as discussões sobre crédito de carbono. Isso tende a ganhar mercado também. Então, acho que todas essas questões verdes, elas tendem a ganhar mercado. Elas estão na mesa e na pauta do dia aí e precisam ser colocadas no momento de tomada de decisões. Em relação aos títulos verdes, se a doutora quiser, a gente até tem tempo aí para fazer algum breve comentário, porque teve uma decisão recente, né, dessa semana, uma novidade em relação aos bonds. Não sei se a senhora quiser comentar. Hoje, assim, muito rapidamente. Principalmente em relação à diferença de um e outro. Dá para a gente comentar, essa recente decisão que você diz, é um material do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trouxe que é um manual para destravar o potencial verde do Brasil. E dentre vários assuntos, trazem os títulos verdes como uma opção. Então, o título verde ele seria uma opção de fomento, né? Já existem os títulos que são comercializados como debêntures, FDICs, entre outros, no mercado financeiro. Esses títulos verdes, eles teriam um selo verde, então, né? Porque eles trariam um benefício ao meio ambiente. E aí eles podem ser feitos não só no agronegócio,
mas também em outras economias como energia renovável, bioinsumos. Então, como eu comentei hoje no evento da manhã, os títulos verdes têm um regramento próprio, né? Quem faz a certificação é um órgão internacional que se chama CBI, o Climate Bonds, e o CBI ele passa os requisitos que eles chamam de taxonomia para cada setor econômico. Então, setor de energia, o do agronegócio está em desenvolvimento. Então, ele fala ali, ó, o que um projeto precisa para ser considerado verde, né? E aí, você avalia se a ideia que você tem para a tua propriedade, para a tua agroindústria, aquilo ali se encaixaria no projeto verde e procura alguém para te ajudar a fazer no pré-emissão, no emissão e no pós-emissão, né? Você vai ter que, então, na emissão, entender ali se aquele projeto é elegível. Depois, na emissão, você vai ter que atender alguns requisitos do CBI. E no pós-emissão, você vai ter que fazer relatórios, reportes. Esse projeto tem um tempo, né, de maturação. E aí você tem que prestar contas para os investidores, que eles querem saber, olha, eu investi dinheiro aqui, eu quero saber mesmo. Qual foi o benefício verde que você trouxe, né? Então, mais ou menos essa sistemática que existe aí do título verde. E a classe de uma coisa mais simples, então é mais pontual, para aquele proprietário rural, aquela propriedade rural que tem um déficit de reserva legal, que ele possa compensar isso via mercado de bolsa, né? Através das CRAs que estejam lá atualizadas. Então, você vai ter uma lista de CRA e eu vou olhar e falar, bom, aqui na região tal, eu preciso comprar 10 hectares. Deixa eu ver. E aí você vai lá no teu balcão e fala, bom, aqui eu tenho 10 hectares ao preço X, ali tem ao preço Y, qual que eu vou comprar? Aí eu acho que vai ter também a questão de imagem daquele que está vendendo, acho que vai se tornar um mercado muito atrativo. Ótimo. Doutora, antes do nosso encerramento, tem mais um questionamento. Também já foi comentado, mas poderia abordar um pouco mais se a CRA pode servir de instrumento para o cumprimento de compromissos internacionais e sustentabilidade que o Brasil se obrigou, e isso também reflete numa melhor condição ambiental no mundo inteiro. Eu tenho certeza que sim, Paulo, e é por isso a minha preocupação para com a decisão do STF, que inclui essa terminologia identidade ecológica. A CRA ficou travada, ela não saiu do papel, ela começou a engatinhar e depois voltou para a barriga da mãe, voltou para o Código Florestal, e ainda a gente não conseguiu enxergar o seu potencial, né? Porque ela não foi comercializada. Acho que a gente pode ter uma ideia, um pouco da ideia do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, que eles já estão conseguindo destravar uma cota estadual, tá? Mas com certeza essas cotas elas vieram para isso, porque o Código Florestal ele nasceu justamente para regularização. Ele precisa regularizar um passivo ambiental. E como que essa regularização vai acontecer? É claro que por instrumentos de comando e controle, ou seja, você vai multar aquelas pessoas e forçá-las a restituir o ambiente ao status quo ante, vai, né, forçá-las a pagarem uma multa em benefício do meio ambiente. Você teria que investir, que isso já está, não é nem no Código Florestal apenas, mas na Constituição Federal, investir em educação ambiental, para que isso não volte a ocorrer. E então, pensando efetivamente na CRA e nos benefícios que ela poderia trazer ao mercado internacional, eu acho que sim, de uma forma pontual. Ela poderia ajudar a gente recuperar os 12 ou 16 milhões de áreas degradadas que existem. Ela poderia ajudar a aumentar e melhorar a imagem do Brasil com os estrangeiros, esses investidores estrangeiros, e eu acho que ela serviria muito em benefício a alguns ODS específicos, como, por exemplo, o ODS número 2 da Agenda 2030, né, ajudando aí ao agronegócio explorar o seu potencial produtivo
em áreas que já estão é, acontecendo e manter preservadas as áreas que estão preservadas, né? E não pensar que essas áreas possam vir a ser fruto de novos desmatamentos, porque aquele proprietário que tem um excesso de reserva legal, nada impede que ele faça um pedido no órgão ambiental e que ele consiga autorização para fazer o desmate daquilo, porque afinal de contas ele está com aquilo em excesso. Então ele não pode fazer sem autorização, mas se vai demorar 1, 2, 3, 5 anos, eu não sei, ele provavelmente vai conseguir. Então a gente precisa frear e trazer para a mesa um modelo de negócio verde que seja frutífero e seja rentável para o produtor rural. Poxa, eu não vou derrubar isso que eu poderia derrubar para plantar mais, porque me dá dinheiro também eu deixar essa área mantida. E tem um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, MAPA, que levantou lá em 2018 também, ainda na gestão do Blagage, qual é o valor que a gente tem hoje de ativo imobilizado em floresta no Brasil. E esse valor é de 3 trilhões de reais. Então, é um valor muito grande. Isso significa que a gente tem que devastar toda essa área? Não, não significa. Mas significa que talvez a gente precise usar esse ativo verde como um ativo. E não só como uma floresta que vai ficar lá intocada sem gerar uma receita. Né? O mercado hoje se encaminha para isso, e são outros instrumentos, a gente poderia ficar conversando aqui vários e vários dias sobre RenovaBio, sobre emissão de carbono, título verde, CRA, mas o importante é a gente saber que todos esses instrumentos, eles estão a serviço da legislação brasileira, do agronegócio, do meio ambiente, principalmente dos anseios globais no que tange a sustentabilidade, que é um caminho sem volta. Sim, exatamente. Antes do nosso encerramento, tem uma pergunta, na verdade é mais um comentário da AtagroEng. Existe uma insegurança dos proprietários para comprar áreas para compensação. Geralmente os técnicos têm recomendado não comprar, mesmo sendo no mesmo bioma. Então isso vem de encontro àquilo que a gente já havia comentado, que enquanto não resolver a questão da identidade ecológica, realmente é uma insegurança. Porque a gente está conversando aqui, Paulo, partindo do princípio que o STF entendeu que a identidade ecológica ela vale para as CRAs. Mas existe uma corrente também que entende que a identidade ecológica ela pode valer para qualquer forma de compensação. Então, mesmo essas propriedades que possam ser compradas do mesmo proprietário rural, lá na frente pode ser que se diga, olha, isso aqui não valeu de nada, na verdade, identidade ecológica é outra coisa, está no mesmo bioma, mas não tem nada a ver. E tem outra coisa também, né, Paulo? As propriedades que estão irregulares em matéria de reserva legal, porque desmataram áreas e ocuparam, consolidaram essas áreas antes de 22 de julho de 2008, elas têm imunidade no que se refere à multa, tá? Então, elas não podem ser multadas, desde que tenham atendido aí ao que diz ao Código Florestal, né? Tem um declarado falado ali que vão aderir ao PRA, sei lá quando, né? Que essa Não sabe, né? então também está ali, a Deus dará, então não sabemos quando. Então, esse proprietário também ele pensa, bom, eu não vou comprar área nenhuma agora. Também não vou atrás de CRA nenhum, eu vou colocar dinheiro num troço que eu não sei se depois vai dar certo ou não. Vamos esperar. Eu não estou fazendo nada de errado, afinal de contas a legislação disse que eu posso fazer isso. Então, no fim das contas, o STF não ajuda a destravar essa regularização das áreas e está tratando de serviço para o próprio meio ambiente, ao meu ver. Então, acho que eu vou escrever um artigo de novo para o Valor Econômico pedindo para o STF liberdade ao Código Florestal 2. Tá? Julgar os embargos. Julgar os embargos. Segurança jurídica, que isso que importa, né? Eu acho que a gente tem visto isso com a pandemia, não só na área ambiental, não só relacionado ao agronegócio, mas
a gente precisa de segurança jurídica, seja através das relações jurídicas, normas objetivas, seja através de soluções criativas para situações jurídicas. Então, o que nós não podemos aceitar é que a nossa Corte Máxima traga mais insegurança jurídica ainda e traga um problema social, que resulta em problema social, problema ambiental também, porque no fim das contas nada está avançando em relação a esse aspecto, né? E que poderia estar muito, muito, muito mais avançado. Então, acho que essa é a mensagem. Não sei se a doutora quiser fazer mais algumas considerações, mas a gente tem 4 minutos ainda. Eu gostaria de agradecê-la, então, pelo convite, agradecer a todos os que participaram da nossa live. Vai ficar gravado no nosso canal aqui do ICTV e também no YouTube. Inscrevam-se no YouTube, assinem o nosso canal e ativem as notificações, o sininho para receber as próximas lives. Todas as lives que a gente tem carregado elas no YouTube. E todo mês de julho, aí, nas terças-feiras, então já tem programação. Desde já eu agradeço, doutora. Numa dessas, se estiver disponível, a gente poderia fazer outras lives com outros temas que envolvam o direito ambiental ou agronegócio. E, doutora, muito obrigado. Deixo para as suas considerações algo que queira comentar. Fique à vontade. Obrigada, Paulo. Eu acho que foi muito feliz a tua ideia de fazer essas lives e trazer o debate de assuntos tão importantes para o agronegócio, para o meio ambiente, para o direito agrário, direito tributário. Eu já vi vários nomes aqui que eu tenho muito orgulho do setor. Então, foi uma honra o convite, aceitei de pronto. E a mensagem que eu queria deixar relacionada às CRAs, à segurança jurídica, é a mesma mensagem que eu deixei hoje no Congresso, para dizer que é papel do operador do direito e talvez aí a gente precise ser mais incisivo para com os outros operadores do direito, né, que são os tribunais de justiça, são os juízes, os magistrados, os órgãos ambientais aí que podem fazer uma correlação, e também o Ministério Público, para que o direito entenda que o direito ele está aí a serviço das outras ciências. Então, não pode o direito achar que porque tem uma caneta em mãos, ele pode tudo. Como criar um termo identidade ecológica, virar as costas e sair correndo. E deixar a banana né, para o Código Florestal, para os produtores rurais, para o setor e para todos os brasileiros. Então, o direito precisa urgentemente entender que é uma ciência a serviço das outras ciências e que ele precisa aprender com as outras ciências e compreender as outras ciências. E ele tem uma missão muito, muito nobre, que é a de comunicação. É fazer a comunicação de todas essas ciências com a sociedade. E a gente precisa usar isso a favor da sociedade e não contra. E eu acho que no congresso do ano passado do direito do agronegócio em Londrina, eu falei que eu tinha um sonho, que era o sonho que um dia as pessoas iriam entender que o agronegócio é a força motriz do Brasil e teriam orgulho do agronegócio brasileiro. E eu acho que esse dia está chegando. Pelo menos os brasileiros entenderam agora que o agronegócio é essencial. É verdade que a gente precisou de uma medida federal para que todo mundo entendesse isso, mas as pessoas já passaram a entender que o agronegócio, em toda a sua cadeia, e não só na produção, ele é essencial à vida. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E eu sigo à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.